Então, para todos, muito boa tarde. Vamos então dar início a mais uma edição do programa Prova dos 9. De 15 em 15 dias aqui estamos para debater alguns dos assuntos da atualidade regional. Em estúdio contamos com a presença de Elizabeth Ramos em representação do Partido Chega e João Carlos Almeida em representação do Partido Social Democrata. Hoje não é possível termos a presença de Vítor Cavalheiro em representação do Partido Socialista. Vamos sem mais demoras já para o primeiro tema que se prende com o Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã. Esta edição, a 12ª, terminou no passado domingo à noite com um espetáculo com a Filarmónica União Sertaginense e, como tem sido hábito nos últimos anos, as Filarmónicas do Conselho encerram estas edições do Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã. E vamos olhar um pouco para trás, e a partir de quinta-feira a Vila da Sertã esteve engalanada e esteve a viver um grande momento da comunidade, e por isso mesmo é por aqui que vamos debater um pouco sobre o olhar dos nossos comentadores sobre o Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã. Boa tarde, Elizabeth. Perguntava-lhe então a sua opinião em relação a esta 12ª edição do Festival de Gastronomia do Maranhão. Boa tarde, Luís. Boa tarde a todo o auditório. Boa tarde aqui ao meu colega João Carlos Almeida. Eu acho que foi muito positiva. Tivemos, não sei se mais que 50 mil visitantes, o que foi, acho que foi um sucesso. Em questão de... Tivemos umas melhorias, em questão de casas de banho, em questão de limpeza, e queria um agradecimento à organização e a todos os colaboradores, porque não é só a organização, é toda a equipa envolvente, tanto canalizadores, tanto pessoal de limpeza, todos os funcionários de Câmara. Um agradecimento nesse sentido, como moradora também, porque até a rua toda, toda a rua ali da Baden Powell e daquelas urbanizações foram lavadas, coisas que não era costume. E aquilo é um urinol, porque é verdade, é um urinol. Para além de que havia de haver um bocadinho mais de casas de banho, este ano já houve uma melhoria nesse sentido. Eu acho que foi um sucesso, na meu ver. Pronto, a meu ver, acho que foi um sucesso. João Carlos Almeida, depois já voltamos também à Elizabeth para tentar perceber melhor a opinião também desta edição do Festival de Gastronomia do Maranhão. Bem, então começo por cumprimentar a Elizabeth, o Luís Buscaia. Hoje um programa, e o auditório, hoje temos um programa inédito, nunca estive, aliás, desde que o Chega faz parte deste programa, que está representado na Assembleia Municipal, nunca tivemos um programa em dois elementos em que tivesse houve já programas com 2 elementos, no tempo do CDS, mas com o Chega nunca tivemos eu e o Vítor Cavalheiro, os dois, mas um elemento do Chega e um outro nosso, com a falta de do PSD ou do PS, foi, de facto, é inédito. E, portanto, vamos ter aqui, hoje não tenho aqui a ajuda para combater aqui o representante do Chega, mas também não é por aí hoje que vamos. Dizer que a Elizabeth deve ter sentido, antes de eu iniciar a minha opinião, Elizabeth deve ser das pessoas que sentiu. Ela, ao dizer que foi muito positivo, também quer dizer que foi muito lucrativo, porque ela deve ter sentido por dentro o evento porque esteve lá a trabalhar. Ou seja, tem lá a representação em termos empresarial, e mais do que ninguém saberá ver as diferenças de uns anos para outros, porque tem sido assíduos, a presença assídua, pelo menos em termos... E também a valer, na Sertã, se não apoiarem os da Sertã, quem é que não apoia? E também se verifica da parte da família uma presença cada vez mais forte e um investimento cada vez maior. Portanto, também é bom para todos, para quem investe e para todos, porque, no fundo, esta feira, este festival, faz a diferença de muitos outros festivais. E eu até tenho uma das notas negativas que eu tenho, mas, que é a questão de, eu não sei quem é a culpa, se é da Sertã, se é de Pedrógão Grande
o evento coincidir no mesmo fim de semana. O evento da Sertã era do 18 ao 21 e Pedrógão iniciou o 19. O que quer dizer que há aqui um grande investimento a nível de espetáculos em que as pessoas não usufruem por serem duplicados. E eu penso que com isto sendo negativo, até é mais negativo para mim, para Pedrógão Grande, porque eu tive a oportunidade de ver muitas pessoas de Pedrógão Grande a ver os espetáculos da Sertã. Se calhar menos do que pessoas da Sertã a ver os espetáculos em Pedrógão Grande. Pronto, além de que a qualidade, quanto a mim, do programa da Sertã será superior, mas também as condições naturais que nós temos na Sertã ultrapassam em muito outras condições. Não estou a falar só de Pedrógão Grande, mas Pedrógão Grande não tem condições, nem um pouco mais ou menos, como nós temos o nosso cartão de visita, que é o Jardim da Serrada e a Carvalho. Portanto, o simples facto da forma como é montado o festival e toda a envolvência, os expositores, os comerciantes que aderem à Sertã, que vêm desde Viseu todos os anos, de mais variados sítios do país, inclusive, em termos de gastronomia, também a confraria do Leitão, que está todos os anos. Se não fosse rentável, não estariam, não é? E atenção, eles também são convidados, não pagam absolutamente nada para lá estar. Se pagassem, talvez, não sei até que ponto é que ponderavam. Rentável será o preço que nós pagamos o prato. Digamos que... Como convidados não pagam absolutamente nada em termos de... Posso dizer, como não sou apreciador do Maranho, senti no bolso o preço do leitão à bairrada. E, portanto, lucrativo será de certeza, porque eu reparo, para muitos expositores, uns têm, é visível, alguns têm grande sucesso pelo que estão a comercializar, outros nem tanto, e cada stand, não pagando o stand na sua totalidade, porque eu sei, segundo disseram, as associações não pagam, mas algumas pessoas pagam à volta de 70, 80 euros por... Não, isso não é realidade. Eu não estou dentro dos valores. Se for por esses valores... 380 euros cada stand, ou penso que será mais, se for residente, é 50% desse valor. Mas não estou a errar, tenho aqui o edital, penso que são 380 euros cada stand. As associações é que são isentas. Nós temos stands, vamos falar, por exemplo, de 800, 900 e 1000 euros. Certo, pronto. Porque cada 3 meses... Eu estive a falar com pessoas conhecidas em termos de representação de... Eu também, se me dá licença, também posso ver. E que me falaram em valores abaixo de 100 euros, provavelmente tem outro tipo de desconto. Somos nós que somos da Sertã que pagamos. E o facto de serem da Sertã tem uma majoração, e o facto também de, no caso de pertencerem à Associação de Produtores da Sertã, à Procer, também... Outras, e estou a falar nesse âmbito. Portanto, associações não pagam, esses pessoas pagam, de facto, pagarão uma percentagem muito menor e, portanto, digamos que essa é a diferença. Eu não estaria a par do valor de cada stand, sei é que, já no tempo do Executivo PSD, houve a altura em que não se pagava, houve a altura em que se começou a pagar metade. E, portanto, sabia que o que se paga por cada stand é muito superior a mesmo a 100 ou 150 euros. E, portanto, esta questão que a Câmara... Provavelmente o que muitos comerciantes pagam à Câmara é aquilo que a Câmara paga. Não quer ganhar provavelmente dinheiro com a questão dos stands. Portanto, quer ter condições para que tenham. Ou também não se pode nós estarmos a suportar custos quando as pessoas estão a ganhar dinheiro à conta. Se vêm ganhar dinheiro, têm que pagar as suas despesas. Porque é assim que as coisas devem funcionar. Porque se fosse tudo à borla, digamos assim... Atenção, também só desculpa estar a interromper, só lhe vou dar uma indicação. A Sertã é quase, aqui na nossa envolvência, a única que cobra stands. A Vila de Rei não cobra stands, Oleiros não cobra stands, e Pedrógão Grande é um valor simbólico. Pronto, logo aí também... Pronto, logo aí também... Também não critico os conselhos que cobram. Nós entramos, não pagamos nada no Festival do Maranhão. Se formos à Expo FACIC, em Cantanhede, tem um programa vastíssimo, pagamos
Sim, Eu não certo. critico que eu pagamos. vou lá trabalhar. Alguma ajuda tem que dar para os gastos das coisas. A FAFIC, na altura que se fez, pagava-se. Inicialmente, pagava-se. Foi fechada ao público e pagava-se. E, portanto, é assim. E agora vai-me levar a lembrar-me outro exemplo que tem sido polémico, que é a questão dos lotes na Sertã, que são pagos a 10 euros o metro quadrado. Quando a Câmara paga o terreno, é 20 euros o metro quadrado. E há quem critique porque em Vila de Rei não se paga. Mas Vila de Rei, mesmo não pagando, não consegue colocar lá os comerciantes e os industriais. Isto é que é a grande diferença. E, portanto, eles, não cobrando os stands, mesmo assim, se calhar não têm os representantes das empresas que gostariam que tivessem, que é isso que faz também o sucesso do evento. E a Sertã não precisa de ter mais gastos do que o que tem, que já são muito elevados. Aliás, este festival que era tão... nunca foi polémico o festival. Havia quem criticasse, e hoje o Vítor Cavalheiro não está aqui, mas daria-me razão, os custos elevados que se gastava no evento, que rondavam os 500 mil euros. Provavelmente este ano vai ultrapassar os 600 mil, digo eu, já ouvi para aí qualquer coisa, não sei, não vi ainda números. E porque, exatamente, no primeiro ano em que este executivo tomou posse, o presidente Carlos Miranda disse que devia-se apostar mais em a prata da casa. Só que isso é, no fundo, uma ideia que não se põe, não se coloca em execução. Porquê? Porque nós, quando costumamos, se querem trazer pessoas, como uma enchente que tivemos a uma quinta-feira, porque tínhamos os 4h30. E já agora, João Carlos, eu pude constatar também no próprio domingo à tarde, apenas com o pátio das freguesias a funcionar, as pessoas que por ali andavam. Mesmo sem ter artistas no palco 1, apenas a funcionar com o pátio das cantigas, o pátio das freguesias. Das freguesias, exatamente. Aqui os stands é uma mais-valia. As pessoas vêm... Os stands é uma mais-valia, é uma montra. Nós passamos uma vez, passamos outra vez, tomamos uma coisinha ali, comemos um bolo além. A diversidade e a exposição e a riqueza, digamos, também dos próprios stands. E depois o meio natural, que é o espaço, que é muito agradável, as sombras. Isto não se passa noutros sítios. Portanto, nós temos aqui um cartão de visita que é uma mais-valia. E depois, claro, o programa em si também ajuda. E esta questão de dizer que se pode fazer com pouco dinheiro, pode, não é a mesma coisa. E, portanto, a questão é que, e até numa altura em que há muitos eventos a nível da região, nós temos que fazer a diferença, não só pelo programa, mas também pelo espaço que temos. Ainda hoje a SIC Notícias deu referência mesmo ao Maranhão. Isso para nós também é gratificante. Que é a questão, o potencial da gastronomia no turismo, que também queria abordar. Sim. E, portanto, o que é que acontece? É de facto, sem investimento não há retorno. Há retorno, mas não é a mesma coisa. O impacto do investimento é diferente. Nós podemos dizer, a autarquia vai gastar €500 mil, sim. Mas quem vai usufruir é toda a comunidade local que vai criar riqueza e que vai fazer investimento. E, portanto, isto é digamos, uma roda em que vai crescendo à medida que o potencial for maior. E, portanto, eu diria que, quando se fala aqui que não é preciso ver grandes programas, depois, uma coisa é certa. A nível de programa, o evento estava muito rico. Qualquer dos dias tinha eventos durante toda a tarde. Muito bem pensado. Foi muito bem pensado. Bem organizados. O potencial de todos esses eventos nós temos que valorizar. Eu, inclusive, vou dizer isto porque me chamou a atenção outra situação. Estava a assistir a um evento de culinário. O Show Cookings. O Show Cookings.
que estava a decorrer, em determinada altura, eu estava sentado numa cadeira, tinha passado por ali, fui assistir um pouco ao evento. E, ao estar sentado, a olhar, estava a reparar do outro lado da ribeira. E isto para dizer o quê? Quando o Jardim da Serrada, todos nós nos lembramos, que andámos a estudar na Sertã, que aquele espaço eram retalhos de hortas de várias pessoas. Campos de milho. Campos de milho, campos de feijão, de tomate, aquilo que as pessoas, não tendo no seu apartamento, tinham ali um pedaço de terreno para plantar. Isso foi adquirido tudo no tempo do Executivo PSD e teve um programa que teve um apoio de 800 e tal mil euros para aquele jardim. E na altura em que o Executivo, em que a oposição, tínhamos os vereadores do PS, o Vítor Cavalheiro e o Moreira disse que não era um investimento oportuno para aquela altura, porque estávamos a passar um mau bocado a nível de crise a nível nacional, e que não era oportuno. Ora, nós temos um projeto financiado quase 85%, como é habitual, para fazer aquilo. Não seria oportuno naquela altura, seria oportuno para quando? Portanto, isto é uma ideia que foi um investimento contrariado pela oposição. E hoje nós olhamos para aquele espaço, envolvidos 15 anos, para aí, nós tivemos 12, portanto 15 anos, 12 anos, para aí, pronto, que não foi logo no início. Nós temos ali um jardim, uma obra estrutural. As pessoas às vezes não imaginam os passos que são dados para nós hoje termos as condições que temos. E eu estava sentado e estava a olhar para aquele jardim, para aquelas árvores que cresceram e para as condições que temos ali. E depois dei mais uma volta, porque estacionei também numa outra altura, do outro lado, do lado do terminal da rodoviária, e atravessei, portanto, tinha que escolher um percurso. Atrás do festival estou a buscar também zonas, temas polémicos que foram têm sido muito discutidos. E tive de pensar, em frente ao terminal da rodoviária, se ia para o lado da Ponte Grande, se ia para o lado da Ponte Romana, para ir ter ao recinto do festival. E isto com um jardim cheio de situações de divertimento das crianças, com insufláveis por todo o lado, mas sem a ponte a meio do percurso, que, pelos vistos, parece que vai ser uma realidade, mas que ainda as pessoas têm demorado a ganhar consciência da necessidade. Porque aquele jardim só faz mais sentido com uma ligação prática. E eu tenho, vou para o lado do Delfim, zona da Ponte Romana, e vou dar a volta. Pronto. Não é a mesma coisa. Porque a utilidade do Jardim da Serrada pode ser uma continuidade do festival se tivermos ligações. E mesmo as crianças lá a brincarem, se estivessem lá à ponte, era diferente. As pessoas atravessavam muito mais rapidamente, muito mais em maior número. E, portanto, só para dizer que hoje, para termos estas condições, alguém tem que fazer por elas. E o Sr. Presidente da Câmara, Carlos Miranda, deu os parabéns a quem iniciou, não disse o nome, mas disse os pioneiros, digamos assim. Portanto, o que está aqui a aproveitar, de facto, é a embalagem que se vem de trás e depois melhorar aqui e acolá os programas e acompanhar as tendências. Portanto, isto para dizer que temos boas condições, ainda podem ser melhores, mas felizmente para nós é muito bom ouvir as pessoas de outros concelhos. E de Pedrógão Grande, por exemplo, tenho amigos que estivemos a falar sobre isso exatamente porque tiveram que vir à Sertã ao centro de saúde, porque não há serviço de atendimento permanente, nem em Figueiró, nem em Pedrógão, nem na Castanheira de Pera. O centro de saúde fecha às 5 ou às 6 da tarde. E acabou. E estão muito satisfeitos porque vêm ao SAP da Sertã, são atendidos com qualidade e não esperam muito tempo. Felizmente, não temos nenhuma crise. Também eu tenho um amigo que está nos Açores, o irmão, centro da Castanheira de Pera, teve um problema
na Castanheira de Pera nem sequer tinha médico, tinha que marcar com antecedência, aquelas marcações do dia nem sequer podia. Um problema que se veio a tentar ser grave e em que disse, pronto, o senhor vem ao Sapo da Sertã, no Sapo da Sertã, se tiver problema grave, há de ser encaminhado. E foi encaminhado para Coimbra, qual eu até acompanhei, e saí lá até às tantas, nas urgências de Coimbra também, as coisas não são fáceis, mas com pulseira amarela, inclusive. Isto porque a Sertã está sempre lá. E outro assunto. Tive a oportunidade, no Festival do Maranhão, de há 2 anos, abordar o presidente da ULS por causa dos falta de pagamento a tempo e horas do ULS aos bombeiros. Entretanto, houve uma reunião onde se acordou que a ULS iria pagar a todas as corporações dos bombeiros, no máximo, deixar faturas que não ultrapassassem os 90 dias. Isso significou para as associações reduzir a dívida, digamos, o montante a receber para metade. E, portanto, aproveitei também a vinda do senhor presidente do LS neste festival para o abordar, não para criticar desta forma, mas para agradecer terem acordado e cumprido o acordo de pagar a tempo e horas. Portanto... Desculpe estar a interromper, sabes que eu sou uma pessoa para interromper, mas é assim, tinhas que agradecer porquê? Não é uma responsabilidade? Então, porquê um agradecimento que à partida eles é que estavam em cumprir? É uma obrigação, aliás, nem devia ser 90 dias, porque essa questão desse desenvolvimento permitiu aos bombeiros, pelo menos serem pagos pelo trabalho realizado. Não, e cumprir com os seus fornecedores não a 90 dias, mas a 30 dias. É isso que me revolta um bocadinho. É que temos que agradecer a vossas excelências uma coisa que eles à partida têm que Mas a questão é, muitas a vezes as pessoas que estão à frente das instituições também têm que fazer um esforço, porque eu sei que a ULS, em determinada altura, também sofria com a falta de pagamentos por parte do Estado. Porque o Estado também sabemos que é mau pagador. Milhões aos hospitais. O que é que tem que acontecer às vezes nestas coisas? Dar prioridades. E as prioridades é dizer assim, nós só temos este dinheiro disponível, pagamos mais ali ou pagamos mais ali, ou mais além. E às vezes isso acontece. Isso acontecia nos bombeiros, em determinada altura, com os investidores, com os fornecedores, com mais capacidade económica e que não reclamavam, que nós também, de vez em quando, compreendiam, havia a compreensão. E é quase como um apoio, e digamos que podíamos esforçar um pouco mais, acumular um pouco mais, mas com a anuência deles. E isto deixou, no fundo, de ser necessário. Portanto, isto só para explicar que os eventos às vezes também servem para nós tratarmos de assuntos mais sérios. Também são económicos. Pronto. Posto isto, digamos que eu acho que o Maranhão é, como a gastronomia de sucesso, tem uma alavancagem na economia local enorme, porque depois atrás do Maranhão vêm os cartocinhos de Sernás, vai o bucho, vai os azeites, os vinhos, que agora a novidade do ano. E bem, eu acho que os produtores funcionavam isoladamente. Na questão dos incêndios, também digo um bocadinho, se falarmos, é como os proprietários, pequenos proprietários, minifundos, e não se unem. Os vinhos do Douro, como os vinhos do Alentejo, há união entre os produtores. E se nós temos uma microeconomia de vinhos para já, mas se queremos ter algum sucesso de qualidade, temos que unir, e de facto, esta parte positiva do município em fazer unir, emergindo de uma cooperativa, fazer aqui, promover condições para que os produtores possam expor, e isto é uma montra, todos nós começámos logo na prova dos vinhos, não é? E portanto, tudo isto é uma montra. E, portanto, é assim, atrás do Maranhão vai outras coisas. E, portanto, é assim, não é de todo
que não é do nada que hoje estamos a falar em toneladas de maranho produzido anualmente, que já estão expostos nos supermercados, porque antigamente nem nos restaurantes nós tínhamos maranho. Quem foi pioneiro nisso terá sido o Santos e Marçal. Foi Santos e Marçal que Começou há 35 a ter anos... no prato diário o maranho, porque não era sequer habitual. Os parabéns também, porque venceram. E também o primeiro prémio do Maranhão. da prova cega. Pronto. Portanto, o que é que acontece? Estes 4 dias de festival que custam 400, 500, 600 mil, eu acho que as contas devem ser... vão ser do nosso conhecimento, principalmente nós, mas acho que devem ser... Basta consultar a base Gov na internet, que está praticamente lá tudo. Exatamente. E, portanto, para quem está na Assembleia Municipal e que recebe lá as continhas, pode até que somar várias parcelas. Muitas parcelas, mas estão lá todas para quem quiser. Mas é um investimento. Eu acho que é 4 dias de investimento que se vão refletir no ano todo. Porque eu tenho amigos de Lisboa e amigos... Tínhamos cá imensos imigrantes este ano. Que dizem assim, epá, a terra do Maranhão, trazem Maranhão, estás na terra do Maranhão. Outros amigos tiram fotos, que estiveram no festival comigo, tiraram fotos, mandaram para os amigos, epá, traz Maranhão para nós. Portanto, isto é, no fundo, uma alavancagem ao produto. E depois, felizmente, que temos empresas e empresários que investem a sério para bem deles e para o nosso bem, porque se não for assim, é como a outra crítica. Infelizmente, não temos... Já lá íamos. Nós entramos no restaurante e o que é a primeira coisa que vimos à esquerda quando fomos para o Leitão é o quê? É a vestimenta da confraria do Leitão. E isto é uma falha enorme, porque é assim, de facto, o que eu queria dizer é, não se pode investir numa coisa depois que não haja promotores para continuar essa coisa. E felizmente nós temos empresários que ganham dinheiro à conta disso, mas que também promovem toda a economia local. Promovem o material dele, o produto deles, o conselho e outros produtos que vêm atrás, como já falei. Se não os tivéssemos, nós não tínhamos... O que é que interessa, e agora falando da concorrência, e é uma situação mais difícil do que o Maranhão de executar, que é o cabrito estonado. O cabrito estonado não está em todos os restaurantes em Oleiros. Porquê? Porque é uma confecção cara. Um cabrito estonado, ou por encomenda, ou por restaurantes que saibam que vão ter clientela para gastar. Não é tão fácil, mas de facto, e tem a confraria do cabrito estonado. Mas se não houver restauração, se não houver comerciantes, se não houver industriais que investam, não tem sucesso. Porque é muito bom para quem sabe arranjar, mas come-se quando? O bom restaurante não tem e tem que estar fresco, senão já não dá. É como ir buscar... Se o leitão da bairrada não estiver a sair, não é estaladiço. Não pode ser do dia anterior, tem que estar a sair do forno. E, portanto, a gastronomia a lacuna, de facto, da Sertã é nós não termos à direita a mesma vestimenta, a mesma não, a outra. Não precisa ser aquela que tem nome de criação, mas uma coisa mesmo mais barata, que fosse acessível aos confrades, mas que funcione. E não funciona porquê? Porque não pode ser, e eu lancei este repto ao Presidente, não porque a Câmara tenha a responsabilidade, mas pode ajudar. Mas, como disse o Presidente, e bem, nós podemos dar uma ajuda, mas tem que ser os industriais, os comerciantes, a suportarem um pouco a ideia. Porquê? Porque são eles os principais interessados. E, portanto, têm que se envolver nesta situação. Eu acho que eles pensam que está a correr bem, acho que não vale a pena fazer mais nada. Pronto. Percebes também mais calhar um bocadinho por aí. Mas isto é a questão, não é só estar a correr bem, podia correr melhor, e depois é também, no fundo, o cartão de visita.
porque é que nós temos um grande sucesso no Maranho e é a Pampilhosa da Serra que tem a Confraria do Maranho. Para quem vai, experimentem pesquisar Maranho e o que é que vão começar a ver? Confraria do Maranho. Real Confraria do Maranho. Real Confraria do Maranho. Experimentem a ir ao Facebook, ao Google. Isto não é má, e, portanto, isto não é correr bem. Porque o Maranho da Pampilhosa da Serra não tem nada a ver com o Maranho da Sertã. Nem sequer tem parecenças. Podemos falar que o Maranho de Proença é idêntico ao Maranho da Sertã. Ou do Oleiros, ou da Vila de Reis. Da Pampilhosa, não. E as pessoas que não sabem, que vão pesquisar Maranho, vão ver Maranho, vão ver Confraria, Real Confraria da Pampilhosa da Serra e ficam confusos. Estamos ainda não vi Maranho da Pampilhosa da Serra a pensar que é igual ao da Sertã. Portanto, isto não é boa política. E, portanto, nós temos que criticar isto. E, portanto, tem que haver pessoas interessadas, mas também tem que haver outras pessoas que também ganham à conta disto. Tem que se disponibilizar mais. E, portanto, é assim, querem colocar isto à escala nacional, muito bem, já estamos a conseguir. Fica caro. Quanto é que custa um expositor na A1? Não sei, não faço ideia. Mas eu acho que tem que ser. Pronto. Depois disto estar devidamente divulgado, claro, pode-se baixar a guarda, porque as pessoas já sabem, mas ia passar a palavra e tudo isso. Mas mesmo assim, há sempre, digamos que o investimento na promoção é sempre necessário. E, portanto, a questão depois é a imagem. E a imagem, nestas questões, a imagem de marca é importante. E, portanto, nós temos aí dezenas de confrarias a nível... Há confraria por tudo e mais alguma coisa. Não há para o termoço, acho eu. Acho que até já do Caracol temos a decorrer aí o Festival do Caracol. Acho que também há confraria, não há confraria do Caracol. Eu sei é que, por exemplo, o Oleiros teve um evento da confraria... Uma entronização. Um capítulo. Sim. O oitavo. E reuniram ali 30 confrarias. Sim. E, portanto, era de norte a sul do país. Exatamente. E, portanto, é assim. Outra parte polémica é que este turismo que Portugal é a galinha dos ovos de ouro, está a ser o turismo. Como foi dito pelo secretário de Estado, agora secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, que era o responsável pelo turismo centro, que já é uma presença assídua no nosso Conselho. Ele tem uma presença a nível de discurso bastante audível, é uma pessoa que se faz ouvir, e eu gostei muito do discurso dele, ao contrário do que aconteceu ano passado, foi assim, acho que quem era para vir não veio, depois foi outra pessoa, depois não, pronto, acho que a coisa não correu bem. Este ano fez um discurso muito, muito pertinente, no qual afirmou que nós recebemos, a nível do país, 33 milhões de turistas. Ora, isto é muito turista distribuído, nós não vão todos para Lisboa ou para o Porto. E isto não se coaduna com 33 hectares de painéis fotovoltaicos que querem colocar na barragem. E eu estou a dizer isto porque querem, a gente está a falar nos ovos na galinha dos ovos de ouro, e depois há outros que querem matar a galinha dos ovos de ouro. Os bens naturais que nós temos querem destruí-los. Quando nós queremos fazer alguma coisa nas margens do rio, é-nos interdita, e a APA é do perigo que pode acontecer para quando se precisa de alguma situação. Eles são inflexíveis. Mas permitiram a aprovação de um projeto sem ouvir os autarcas a cobrir 33 hectares de água que dizem que quando aquilo fica por baixo não se passa nada. Não há vida. E, portanto, quando nós não temos autorização de fazer um acesso a um terreno, como digo, que esteja à beira-mar ou à beira-rio,
inclusive no trigo, têm um potencial enorme. Não permitem qualquer tipo de investimento privado. São inflexíveis. E vem uma empresa, que acho que até é francesa, e é-lhes permitido, pela APA, 33 hectares. Voltamos a falar dos interesses. E, portanto, há aqui duas medidas, e há aqui a questão de nós não podemos e não pode olhar para nós como uma tentativa de ser uma reserva natural que vem aqui de vez em quando, passar uns tempos, e que há pessoas cá que moram cá e precisam de condições para estar cá. E não é só preservar a água dos que estão lá. E, portanto, há depois aqui esta situação, de facto, que é uma dualidade de critérios que não se entende e que nós, de facto, devemos lutar para que este projeto não avance. Até porque há bons exemplos, já estamos a fugir ao tema, mas há muito bons exemplos, por cima de campos agrícolas também, mas há bons exemplos de situações onde se podem ser colocados painéis fotovoltaicos. E, inclusive, eu já dei o exemplo que também já vi noutros países, que é no centro das autoestradas, tem quilómetros e quilómetros, muitas vezes com uma largura muito considerável, em que se pode investir nesses termos, portanto, e outros exemplos positivos que se vêm por esse mundo fora. Ora bem, João Carlos, eu passava aqui, pedia também a opinião da Elizabeth na questão deste ano, o Festival do Maranhão ter, entre aspas, arrastado consigo a questão dos vinhos. Os 6 embaixadores, como lhe chamou, o Aníbal Coutinho, o enólogo que está responsável pelo apoio aos 6 viticultores do Conselho, foi importante trazer para, digamos, a praça pública, e nada melhor do que o Festival de Gastronomia do Maranhão, estes 6 produtores que também, como ouvimos, cada um até aqui caçava com o seu cão, digamos assim, e ali estiveram presentes. Sim, para já estão a tratar da internalização dos vinhos, penso que foi isso referido na Assembleia, e traz mais valias para o Conselho. Não, acho que daí traz mais visibilidade para o Conselho, e é mais um... Como é que eu lhe explicar isto? Mais um ativo? Pronto, sim. Esta pode, não querendo trazer para aqui, por exemplo, o exemplo do Douro ou do Alentejo, podemos ter aqui pequenos produtores, mas com qualidade. De qualidade, sim. Porque nós fazemos tudo com qualidade. Atenção, acho que nós, quando nos metemos numa coisa, principalmente nós aqui no interior temos tanta dificuldade em mostrar o nosso valor, acho que fazemos tudo com muita qualidade, e isso é visto perante todos. Nesta degustação, então, foi um sucesso. Penso que foi um sucesso. Bom, eu, durante com os vinhos, é claro que é um produto que tem um potencial enorme. E nós, nos últimos anos, temos verificado que, aliás, outro exemplo, até já falámos aqui, Pampilhosa da Serra está a investir em hectares, transformação da paisagem em hectares de vinha. Provavelmente foi estudado o solo, e estão a fazer uma experiência que pode ser muito positiva, pode-se vir a tornar um sucesso. A questão é que nós temos verificado, eu tenho verificado a nível dos anos, que antigamente as pessoas queriam era quantidade. E as castas não eram as indicadas para os terrenos, não era estudado, não era coisa nenhuma. E, portanto, interessava era que houvesse quantidade. As coisas foram mudando. As pessoas também foram ao estrangeiro e verificaram como é que as coisas se faziam. Não precisamos ao estrangeiro para ver como é que se fazem, porque no Douro e no Alentejo já se faz há muitos anos. E trouxeram exemplos, por exemplo, na Suíça, em determinada altura eu estive lá de férias e assistia a isso, e inclusive até trabalhei nisso em alguns dias para ganhar algum dinheiro, a colocar 50% das uvas que já tinham pago grosso, que já fazia estrelinho no chão quando se pisava, para o chão, para quê? Para os que ficassem com mais grau, com mais açúcar, para ter qualidade. E isso transmitiu-se para cá, muitos. Desde o livro que há alguns antigos, sem colocar 50% das uvas para o chão. E a qualidade foi aumentando, as técnicas de fazer o vinho foi aumentando. E eu não estou a dizer, mesmo a nível particular, as pessoas que começaram a querer qualidade e não quantidade. Isso, nas pessoas que têm já uma dinâmica e uma dimensão
maior, como é o caso dos vinhos que foram expostos. Acho que 8, 6. Eu provei até ao quinto, já não consegui chegar ao último porque a coisa começava a correr mal. A provar, mesmo assim. Mas nota-se a qualidade. E isso, uns poderão ter mais do que outros, mas a questão é que, mesmo a questão da apresentação, do rótulo, tudo faz a diferença. E depois, se as pessoas começam a ter sucesso, começam a investir ainda mais. E, portanto, o que foi ali apresentado pode só ter um problema, é que, ao ter sucesso, não tem, se calhar, a quantidade para poder... É como um hotel. Um hotel, se passar uma excursão, precisa de 40 quartos, só tem 20, não param. Ou tem que se distribuir. Mas se tiver um hotel que tenha capacidade para 50 ou 60, vão ficar naquele hotel. E, portanto, este sucesso pode ter o senão de que a produção fica aquém, se calhar, da procura. Mas pronto, isso é positivo. É preferível assim do que... eu tive a oportunidade já da questão do Nespral, já estar lá, inclusive na adega, e ver como é que se produzia. E pronto, isso já também é um investimento que já vem de há anos. Portanto, inclusive a parte de espumante que já fabricam, a questão do biológico, que não é fácil, não é? Produção biológica no nível de uvas, ou ao nível de hortaliças, ou ao nível de qualquer outra fruta, para ser certificado não é fácil, não é? Mas pronto, tem sido investimentos que, pronto, no fundo... Paciência do Sr. João Mata, que tem dado frutos. Exatamente, e a consolidação ano a ano, porque se as pessoas também não ganharem dinheiro, também não podem continuar a investir e insistir. Portanto, esta questão de ter a união entre eles, poderem ter uma forma de escoar os seus produtos, não porque de qualquer forma, mas porque têm qualidade. Pronto, isto no fundo, um dia destes podemos estar a falar de tanto sucesso como Maranhão, por exemplo. E também, se calhar, apostar nos nossos medronhos. O nosso medronho é fantástico, o nosso licor é fantástico, tudo nosso é fantástico. Não é? E podemos ter aqui, como lhe chamava Aníbal Coutinho, ter aqui uma região onde temos pequenos produtores, aqueles chamam de vinheirões, com pequenas quantidades, pequenas produções, mas com qualidade, que é isso que traz riqueza para a terra, traz para este território. Vinheirões faz-me lembrar a Suíça, porque no fundo os meus pais estiveram numa zona que é completa de vinhas, a zona onde estiveram, ali próximo de Genebra. E esses vinheirões fez-me agora lembrar. Mas de facto é a questão... Nada começa em grande, não é? Tudo tem um início. O Maranhão não era conhecido, não era consumido, senão tradicionalmente nas nossas casas, quando se matava lá nos casamentos. E hoje é o que é. O impacto teve em quantos anos? Nós não estamos a falar numa geração, estamos a falar em... Muito ano de trabalho, sim. Pronto, alguns anos de trabalho e de investimento. E tudo isto tem que ter um início. Agora, falou-se aqui no medronho. Repara, o medronho dá muito trabalho. Porque o medronho, eu não posso ir a um medronheiro e apanhar o medronho todo. Portanto, eu vou apanhando o medronho à medida que vai amadurecendo. E o que quer dizer que eu tenho que passar nos medronheiros várias vezes. Isto só é compatível para pessoas que ou façam vida disto, ou tenham algum tempo, que por carolice fazem isso, em dias em que não têm que fazer o trabalho normal deles. Que se torna depois rentável porque se vende o medronho a 12 e a 15 euros o litro, que é o preço do whisky. E é uma whisky. qualidade... Melhor que alguns whiskies aí. Isto porquê? Porque, para além do... Isto depois está tudo interligado, e como aqui o Presidente Carlos Miranda tem razão, uma boa alimentação, os vinhos, vamos lá ver, eu não queria fazer aqui mas tenho que, no fundo, também fazer aqui um elogio ao Presidente de Câmara, porque é uma pessoa que tem alguns conhecimentos.
às vezes não os aplica. Também, se calhar. Nem toda a gente que o rodeia aplica e gera o executivo. Mas ele, a nível de cultura e a nível destas situações, ele tem conhecimentos divinos e logo isto tem um selo do próprio Presidente, porque a ideia de conhecer vinhos e gostar de vinhos também influencia. E, portanto, entretanto, até me perdi porque é que eu ia aqui para explicar. Uma refeição, dependendo da refeição, o vinho que vai acompanhar deve ser escolhido em função da refeição que vamos fazer. E isto não é também acessível, quer dizer, é acessível a todos, dependendo também daquilo, onde estiver, a todos, que vamos lá ver, depende da qualidade e do preço. Mas todos, acessível a todos, o conhecimento, não é o preço, é o conhecimento. E o gosto, atenção. E o gosto de ligar o vinho indicado. Não é o melhor vinho, é o vinho indicado com a refeição, se é bacalhau, se é carne, tipo de vinho, branco, tinto, verde, pronto, por aí fora. E portanto, este potencial de união é um casamento perfeito. É um casamento perfeito. E depois, do medronho. Reparem, as pessoas que vêm cá ao Festival do Maranhão dizem, arranjas medronho. Porquê? Medronho de qualidade, medronho verdadeiro, não batizado. Porquê? Porque há aquelas pessoas que, como dá muito trabalho, para fazer negócio, muitas vezes, como costuma dizer, falseia um bocadinho. Não, batiza, não é falsear. Não, e os apreciadores e os conhecedores sabem, não é? E, portanto, neste momento, não precisa de uma associação para escoar o medronho. Eu tenho amigos em Lisboa, felizmente tenho muitos amigos na zona de Lisboa, que, pronto, por circunstâncias de trabalho e outras, que me estão constantemente a pedir medronho. E quando eu levo medronho, pessoas de confiança, que é puro, portanto, repare, eu tenho situações de chegarem a encomendar 80 litros de medronho. E disse, bom, se para 40 já tens muita sorte. E eles próprios depois distribuem pelos amigos. A situação, isto passa a palavra. Eles, se tiverem qualidade, passam a palavra. Eu que levei 40 litros, que provavelmente podia ter sido, não devia dizer isto aqui, sou-se apanhado porque a minha era preso por tráfico, sem ganhar absolutamente nada com isto, no fundo. Mas, para dizer o quê? A pessoa, como gosta, digamos, também de dar aos amigos, distribui logo 20 litros pelos amigos. Esses 20 amigos vão dar a outros tantos amigos. E isto é que faz a promoção de um produto. Economia circular. Exatamente. Economia circular. E é isto. Se nós tivermos qualidade, os nossos produtos endógenos, nós temos sucesso. E depois, não é os produtos que têm sucesso, não é os comerciantes industriais que têm sucesso. A região é conhecida e tem sucesso. E a nossa Nacional 2 que nos atravessa aqui, e nós somos o Conselho do Centro, mesmo, 17 para um lado, 17 para o outro, nós somos ali, não é Vila da Rei, o Centro Geodésico de Portugal, é o Centro Geodésico de Portugal. Nós somos o Conselho Central da Nacional 2. Isto só parece sempre pormenores. Como parece pormenores, os marcos e as indicações da Estrada Nacional 2 estarem legíveis, estarem bonitos, estarem bem indicados. Eu já fiz a Nacional 2 quatro vezes. De moto, uma vez, e de bicicleta 3 vezes. E há zonas que têm estado a melhorar, mas que são problemáticas de atravessar. E isto é falta de noção dos próprios concelhos que são atravessados, que agora há a Associação da Nacional 2 e que há investimentos em conjunto para investir em sinalética e tudo isso. Mas depois tem que haver a consciência também do interesse particular daquele concelho. Assim, quem passa aqui vai ficar contente porque não tem razões de queixa. E tem esta consciência. Agora, nós temos tudo para ter sucesso. Sertã, cada vez mais, quando falo com amigos, tenho mais orgulho em ser sertaginense. Os nossos imigrantes,
não é? Nós aqui este ano, eu acho que foi em termos de visitantes, o maior grupo deles ainda foi os nossos imigrantes, muito imigrante mesmo. E com orgulho. E depois, não sei, o tempo está a passar, mas já agora para finalizar, se estivermos falando de outro tema, dizer que ainda maior orgulho quando amigos de concelhos limítrofes ao nosso só dizem bem da Sertã, dizem que têm que vir à Sertã porque tratam de tudo na Sertã, têm tudo na Sertã. E porquê é que têm tudo na Sertã? Porque as empresas investem na Sertã porque acham que a Sertã tem potencial. E muitas empresas que investem na Sertã não estão só a pensar nos utentes da Sertã, mas nos concelhos limítrofes à Sertã. Porque, eu digo isto diretamente, não tenho problema nenhum em dizer, Pedrógão Grande não se passa nada. É um concelho parado. Eu tenho casa em Pedrógão, tenho 2 casas em Pedrógão Grande. Posso falar, não tenho problemas em dizer nomes. Não se passa nada. Ninguém investe ali. Porquê? Porque não se passa nada. Aqui querem investir e não têm como investir. Agora, quando dizem assim, Pedrógão é tudo borla, Vila de Ré é tudo borla, pois é. Porque se fosse a pagar, ainda menos gente lá tinham. Mas vamos lá, estás a falar. E, portanto, o que quero dizer é que nós temos potencial. Não se pode criticar quando as pessoas que usufruem pagam. Mas eu não estou a criticar. Sim, pronto. Como também já critico aqui, eu não posso admitir, não posso deixar de admitir, tenho que admitir que não sou eu que tomo decisões. Eu não posso concordar que o Festival da Cerveja... Provarte. A Provarte começou por 15 ou 20 mil euros de apoio da Câmara. Pronto, era um apoio, era uma simpatia, já esteja em 80 mil euros. Ou seja, eu nem sequer fui nenhum dia a Provarte. Não aprecio a cerveja artesanal. Prefiro uma Sagres, uma Superboc fresquinha, sem fazer publicidade. Mas todos nós pagamos o evento. E pessoas que ali ganham todos os anos têm que pagar. Sim, Tem que ganhar paga-se comissão, aqueles que participam e ainda pagam o valor do espaço. Ou o aluguer do stand. Aqui no Ministério da Sertã foi criticado porque houve um apoio de 12.500 euros da parte da Sertã. Foi um jantar. E o jantar, quando é feito, onde é feito, é à grande e à francesa, como costuma dizer. Mas as pessoas que tiveram no jantar, se fosse a dividir pelos 12.500 euros para as pessoas que estiveram no jantar, dava 50 euros por pessoa no jantar. Quero dizer que isto até foi criticado pelos vereadores do PS, não estando contra o apoio a algum excesso. E parece-me que começa a haver alguns excessos, em algumas circunstâncias temos de ter algum cuidado, porque os apoios, o dinheiro é necessário para muitas outras coisas. E, portanto, há situações e há situações. Agora, do resto, continuemos com o investimento, porque, no fundo, esta questão da mais-valia está aí. A questão, às vezes, e já um outro exemplo rapidamente. Muita gente criticava quando se investia 20 mil euros para voltar a Portugal, passar na Sertã, ou parar na Sertã, ou começar na Sertã uma etapa. Custa dinheiro. Mas, se calhar, era preferível do que tirar 20 mil euros à Provarte para investir na passagem da volta a Portugal em bicicleta. Porquê? Porque traz imensas pessoas à Sertã, porque tem vista aérea, tem reportagens, tem uma série de coisas que faz com que a Sertã seja exposta a nível nacional ou até a nível internacional. E, portanto, isto às vezes é uma questão de prioridade e de escolhas. Desculpa, sim. eu esqueci-me de falar na mini maratona entre vilas, que foi um super sucesso este ano, mais de 400 pessoas. Tem sido sempre um Atenção, sucesso. mas de ano para ano está. Mesmo o calor não impede. Não impediu que as pessoas aderissem. É mais um evento dentro do evento. Dentro do evento, mas que foi. E isto é um conjunto de situações em que, no fundo, não há zonas mortas, não há horas mortas, há sempre uma dinâmica. E depois o sucesso, digamos, deve-se também aos expositores, e os bombeiros também estiveram presentes. Exatamente, e se calhar foi o seu réu. O seu réu foi o mais fotografado. O seu réu que deve-se
deve ter sido imensamente fotografado. Está aí a correr do país de norte a sul. Para os bombeiros e para muitas pessoas que me dizem olha, este carro que eu via passar à minha porta tantas vezes e que agora está aqui outra vez em exposição e em condições. Ora bem, e à volta de um prato de maranho que o João Carlos Almeida dispensa, levamos já quase uma hora de conversa e assim passámos, ou pelo menos tocámos em quase todos os pontos desta 12ª edição do Festival de Gastronomia do Maranhão da Sertã. Elizabeth, o outro tema que propunha então era que com a chegada do calor, obviamente chegam também os fatídicos incêndios. Na passada quarta-feira já tivemos grandes incêndios e durante esta semana tem havido também registro. Digamos assim, que um mau pronúncio para também as condições climatéricas que temos, com temperaturas muito altas e propiciarem que as chamas se propaguem rapidamente e que tragam de novo publicidade negativa, depois de termos estado aqui a falar em publicidade positiva, publicidade negativa também para o nosso território. E até às vezes com custos de vida humana. Eu sou muito cética nisto porque aumentam as temperaturas, há muitos incêndios. Eu não acredito que maioritariamente os incêndios não seja por mão criminosa. E continuamos a ter uma mão leve sobre esse tipo de pessoas. Pronto. Se fizermos um desinvestimento nos tradicionais guardas florestais, que agora reduziram, não é? Reduziram. A nossa floresta é um matagal completo. Não há reflorestação, não é? Porque a reflorestação que há é desordeira, não tem ornamentação de absolutamente nenhuma. A limpeza das matas e das bermas não se pode estar a fazer exigências a um privado que o Estado não faz, neste caso câmaras, juntas e o próprio Estado em si. E depois as limpezas de faixas de gestão deviam ter de ser uma prioridade, feitas mais regularmente, o que também não é real, também não acontece, porque a gente sabe, não pode fumar, não é? Está a conduzir, não pode fumar, mas um fumador está a andar, pronto, que é mesmo assim, tirar a beata fora, não havendo ali uma limpeza, o que é que acontece? Pega naquele matagal e vai por aí assim e nunca mais se para. Depois, a limpeza dos caminhos florestais que são feitos na altura das chuvas, não é? O que aconteceu agora, por exemplo, foi em março fazer as limpezas, consta que nesta altura está um campo minado outra vez, pronto, basicamente. E mais investimento em meios humanos. Eu acho que nesta parte estão a dividir ali a parte dos bombeiros com os chips e depois ninguém sabe quem é que manda quem, e depois aquilo está um bocado confuso. E eu acho que podemos ter muitas coisas, mas os meios humanos temos de dar prioridade e sem valorizar as pessoas que estão à frente, não é? Que estão à frente, põem a sua vida em risco por vezes. Se não dermos valor a essas pessoas, nada tem valências. E claro, os meios aéreos, que é o que nos tem falta, principalmente aqui na nossa zona. E mais uma vez os painéis fotovoltaicos, vamos voltar a referir, que é uma coisa que continua a ser uma coisa que para mim é um não assunto, porque eu não acredito que vão pôr aquele mono ali, sabendo à partida que nós somos uma zona florestal e que, vamos lá ver, isto é uma forma, nós aqui no interior somos o pulmão, não só no interior, mas somos o pulmão do país, não é? Porque a gente fala, e estamos a falar em alterações climáticas, não é? Mas já as árvores é que absorvem o dióxido de carbono, não é? Que fazem essa transformação. E depois vamos buscar o dinheiro aonde? Às taxas e taxinhas dos carros, às taxas e taxinhas dos plásticos, que é só mesmo ir ao bolso do contribuinte, porque isso não é investido onde deveria de ser investido, na reflorestação e no ordenamento do território. Pronto, para mim, é a minha opinião.
Muito bem. João Carlos Almeida, este é um problema que vivemos todos os anos e que não há volta a dar. Recordo, por exemplo, no dia de abertura do Festival do Maranhão, quando a poucas horas de abrir esse mesmo festival, deflagrou um incêndio na Foz da Sertã, como dizia um responsável dos bombeiros. A sorte foi que não estava vento e o incêndio não avançou muito mais, mas este tinha causas naturais, entre aspas, foi o chispar de fios de média tensão que provocaram essa situação. Não, felizmente que não havia vento, felizmente que temos meios prontos, em prontidão para atacar. Isto quando estamos aqui a falar em valorizar e aumentar meios humanos, há várias forças, mas antes de mais valorizar os bombeiros. Os bombeiros é a força a nível nacional primeira e isso é que tem que ser valorizado antes de criar outras forças. Não, mas já estão criadas. E que já estão criadas e que, por sua vez, fazem concorrência desleal aos próprios formandos dos bombeiros, que muitas vezes perdem os seus homens e elementos porque vão para essas forças e porque não tratam as situações de igual forma. E, portanto, há que valorizar, antes de mais, o bombeiro. E depois, isto que aconteceu na Foz da Sertã, acontece muitas vezes, as pessoas não chegam a ter conhecimento de que há incêndios, só têm conhecimento dos incêndios quando ganham dimensão. E isso, nós temos incêndios, felizmente temos poucos incêndios com grandes dimensões. Os poucos são muitos já, porque às vezes com um faz muitos estragos. E porquê? Porque há milhares de emissões e de incêndios a nível nacional. Só que as pessoas não têm conhecimento porque há uma intervenção musculada inicialmente, tanto a nível de meios terrestres como a nível de meios aéreos, que normalmente agora têm ordens para atacar logo do início, não como antigamente faziam. E neste momento estamos no auge da força dos bombeiros, porque o voluntariado, nesta altura, como todos os voluntariados, na maior parte, estão de férias, os dias, as noites e os fins de semana, que antes tínhamos só mais noites e fins de semana, o voluntariado agora funciona mais em força. E, portanto, muitas vezes o que nos pode faltar é meios mecânicos, meios, digamos que, de ataque. Portanto, podemos até ter meios humanos suficientes. Mas a questão, e graças ao voluntariado, que não ganham, portanto, é o voluntariado, praticamente não ganham. E isso para nós é muito positivo, para nós e para toda a comunidade. E, portanto, é assim, antes disso, e de entrar no assunto mais profundamente, a Elizabeth estava a falar da consciência dos fumadores. Dos fumadores que são fumadores e tal, e entretanto, não tem que haver consciência. Como há das fogueiras e das queimadas, e as pessoas ganharam consciência. Os bombeiros têm a Sertã Mais, que ligam a perguntar se podem fazer uma barulheira. Mas sabem que numa altura, como estamos a passar, nem vale a pena ligar, que não pode. É a época que não pode. Se é fumador, deixou-se fumar dentro dos restaurantes e habituaram-se. Deixou-se fumar em recintos fechados. Portanto, a pessoa que fuma tem que ter consciência do que está a fazer, antes de mais. Isso não é desculpa. Não pode ser desculpa porque é fumador. Mas você sabe à partida que não é isso que acontece. Pronto, outra coisa, limpou-se, eu sei, porque tenho assistido às faixas de limpeza. E fez a limpeza, mas o ano que tivemos, a primavera que tivemos, não era uma limpeza que se tem que fazer, tem que se fazer 2 ou 3. Sim, é o que eu estou a dizer, não pode fazer uma e pronto. E na altura em que foi também. E, portanto, o nosso problema e o tema colocado pela Elizabeth era exatamente como evitar de alguma forma que os incêndios de 2017 se repitam, a catástrofe desse género. Nós estamos a trabalhar para isso. A questão da alteração da paisagem, mas um dos problemas que nós temos, e estamos aqui a falar do associativismo do vinho e dos produtores, é exatamente o minifúndio da floresta. Enquanto, e as ZIFs, as zonas de intervenção florestal,
só são possíveis se houver união dos proprietários. Só assim é que se consegue proteger no todo a floresta. Porque se eu tenho uma parcela, outro tem uma parcela, eu trato a minha, mas os outros ao redor não tratam porque não são obrigados. E eu não sou obrigado a colocar, a plantar árvores de crescimento lento. Mas deveria de ser. Eu não sou obrigado, porque não é rentável. E muitas vezes não tenho capacidade financeira para o fazer. Mesmo com apoio é complicado. E, portanto, ou continua o eucalipto, ou continua o abandono. E o abandono, para mim, é pior que o eucalipto ordenado, porque é limpo e porque é protegido. E o abandonado é um barril de pólvora seca que está. E já viu muitos a queixarem-se. Eu tenho o meu terreno limpo, mas veio o fogo ali e levou-me tudo. E porquê? Porque eu não podia parar na extrema. Não se para na extrema. Por isso é que há as faixas de proteção, que agora começa a ser uma realidade. E já há bons exemplos que estamos aí a fazer. É assim é que se... Porquê? O incêndio de Pedrógão iniciou nos calos fundeiros. Se ele tivesse, por sorte, de ser combatido ali, se houvesse uma faixa de segurança que não tivesse, até a CISA-8 atravessou, uma faixa de segurança onde se pudesse travar, depois não se conseguiu, depois com uma data de situações de eventos e outras coisas anormais, a coisa propagou-se como se propagou. Mas foi um grande incêndio porque podia não ter sido se tivesse sido abafado inicialmente. Se houvesse condições não só dos bombeiros, dos meios, mas também os meios naturais que possam dizer assim, vamos guardar ali e dali não passe. E nós temos assistido. Eu tenho uma casa numa aldeia em Pedrógão Grande, em que passaram a dizer, molhem tudo, não há bombeiros. Okay. E no outro dia, o fogo não passou com a intensidade, aquela intensidade que conhecemos, mas continua a arder. E eu verifiquei que os bombeiros não vão à mata apagar o fogo, vão aguardar, criar condições para não passar determinada zona. Em maior parte dos casos não vão para dentro da mata. No fundo é também não um risco. Não adianta. É dizer assim, não vamos lutar contra o Golias, é para um sítio onde possamos, onde ele vai provavelmente diminuir ou não tem condições de avançar se não atravessar aquela zona, aquela faixa de segurança. Ou que muitas vezes é um arruamento, uma estrada. Pronto, as pessoas possam não compreender isto, mas pronto, também não sou bombeiro. A questão é, no fundo, aquilo que eu costumo assistir e que às vezes é incompreensível para algumas pessoas. Porquê é que não vão atacar já? Estão à espera que chegue. Pronto. Como também antigamente havia, hoje não sei se é permitido, acho que já não é em determinadas situações, o contrafogo. Isso só por equipas... São técnicas e equipas especializadas que o podem fazer e, portanto, evitar isso é as pessoas convencerem-se que isoladamente não combatem coisa nenhuma, não ganham coisa nenhuma. E, portanto, um conjunto de proprietários, nem que o meu terreno fique numa zona de limpeza em que eu não tenha produção, mas que as outras pessoas têm produção, vão-me compensar porque eu estou a ajudar o meu terreno a proteger o deles. É o que fazia antigamente uns a proteger os outros. Como as faixas de segurança das localidades, que se fala que é 100 metros. Ou seja, tem que ser uma realidade. Isto eu sei que dá muito trabalho, mas quando é bem feito um ano, o outro ano dá menos trabalho. E nas faixas de limpeza que eu tenho verificado, quando não arrancam as cepas do eucalipto, aquilo está sempre a crescer. Já há zonas em que passaram com a máquina, arrancaram tudo. E, portanto, no segundo a seguir já dá muito menos despesa e é muito mais rápido tratar toda aquela faixa. E futuramente temos uma faixa que até podem plantar, olha, os tais medronheiros. Medronheiros, castanheiro, carvalho. Portanto, todos nós podemos fazer alguma coisa no combate a grandes incêndios e depois tomar medidas antes dos incêndios, tomar conhecimento antes dos incêndios. Agora já é conhecido, podemos fazer isto, meter em casa, fechar as janelas, tirar os cortinados. Porquê? Porque tivemos consciência de que muita gente que morreu a tentar fugir. E a fugir de casa. E a casa não ardeu. Pronto. Umas determinadas situações que nós temos de estar alertados.
E porque as alterações climatéricas que nós estamos a ver são cada vez piores. E digamos que a probabilidade de existirem maiores incêndios é maior, porque vai aumentar. Antigamente não se conhecia estes grandes incêndios. Havia incêndios, sempre houve, só que agora tomam proporções que não eram. Havia mais limpeza. E, portanto, é assim. Outra coisa é a legislação adequada às realidades, que às vezes saem lá leis dos gabinetes de ar-condicionado de Lisboa, quer dizer que nós não podemos ir para a floresta no verão, não podemos fazer o nosso trabalho na floresta. Vamos lá ver. Vamos todos sair da floresta e então fica lá abandonada. Por limpar, já é pouco, já há poucos a ter esse trabalho. Se os poucos não têm condições de se manter nas suas terras, vão embora. E até de certo modo serem vigilantes. Sim. E vigilantes, claro, e vigilantes. Portanto, às vezes, a legislação tem que se adequar às realidades. E tem que ser feita por pessoas que conheçam as realidades, o que não acontece muitas vezes. E, portanto, esta é a dinâmica. Fala-se em milhões, e nós continuamos a dizer que às vezes não visualizamos o investimento desses milhões na região. Pedrógão Grande é o exemplo. Nós, ao longo da Ardeu, passamos lá agora. Muitos dos terrenos nem sequer cortaram as árvores secas. Não, está total há restos por todo lado. E, portanto, temos condições de um grande incêndio poder acontecer outra vez. O que é que visualizamos para já? As tais faixas de gestão de combustível. E outra coisa que tem que é a legislação, por exemplo, agora já está a mudar um bocadinho. Os investidores, os industriais da floresta cortavam as árvores e não limpavam o terreno. Agora começa a haver outra consciência, porque são obrigados. E outra coisa, mais biomassa, produção de energia através de biomassa, para valorizar um pouco também a biomassa, porque muitas vezes nós não agarramos na nossa biomassa porque não é rentável, não paga. Isso, se fosse mais rentável, se calhar as pessoas limpavam melhor o terreno. Eu tenho conhecimento de uma pessoa na Sertã que foi ali à zona industrial e não aceitaram pura e simplesmente. Pronto, isso é um problema, porque assim não incentiva de facto a recolha e a limpeza. Ele nem queria receber nada por isso, era só mesmo para ter um sítio para deixar as suas coisas. Quem ganha dinheiro através da floresta, depois de cortar, não pode, como antigamente ficavam lá os ramos espalhados, não é? E, portanto, muita gente que faz limpeza às próprias árvores, estamos a falar também dos eucaliptos, tem que tirar aqueles rebentes e aqueles, quando é a segundo corte, e deixam os restos no chão para apodrecer. O eucalipto demora muito tempo, não é como o pinho, demora muito mais tempo a desfazer-se. E, portanto, fica lá no chão uma base de combustível enorme. Por isso é que eu digo, muitas vezes, nas grandes celuloses que têm grandes áreas de eucalipto, estão limpos, são vigiadas e nós não temos conhecimento de grandes áreas de eucalipto das celuloses queimadas à conta dos grandes incêndios. A maior parte deles não ardem. E por alguma razão porque, no fundo, é como dizia aquele que tenho ouvido falar tantas vezes, eu limpei tudo, mas que é que me rendeu? Os meus vizinhos têm tudo ao abandono e, portanto, eu não tenho nada a fazer. Como disse o Luís neste incêndio aqui na altura da Feira do Marém, a responsabilidade aí teria que ser atribuída a quem? Não aos proprietários. À rede. À redes, provavelmente, ou à Então, EDP Produção. Recebem fortunas e não fazem absolutamente nada. E quem é que faz essa gestão? Pronto, quem é que faz essa fiscalização? Quem é que tem o dever de fazer essa fiscalização? Os proprietários? Ou será os engenheiros da Câmara? Ou alguém do Estado? Porque alguém tem que ter responsabilidade por isso, atenção. Ali podemos criar... Tem que ter um papel mais ativo. E depois fazer chegar às entidades que no fundo... Porque de certeza também foi o que aconteceu em Pedrógão, porque até se falou sobre isso, não é? Quando foi sobre os incêndios de Pedrógão. E ali não aconteceu o que aconteceu porque
Vamos lá ver, tentou-se criminalizar de alguma forma a redes, o EDP. Sim, mas depois Era-se quem se senta no banco dos réus foi o comandante. Depois foi o elo mais fraco, digamos. Agora, na questão que foi aqui falada da Foz da Sertã, também, pelos vistos, foi uma faísca à conta disso. Não pode acontecer, aliás, eu verifico que eles têm as faixas de segurança debaixo costumam ser intervencionadas. Agora, há situações, se calhar, de desleixo pontuais e que acontecem, mas se acontecem, têm que ser responsabilizados. Porque um desgraçado, um agricultor que trabalhava com uma máquina, por exemplo, e incendiou, originou uma faísca, é responsabilizado. Por isso é que não querem que as pessoas trabalhem principalmente com as máquinas durante esta época. Tem que ser responsabilizados principalmente quando têm poderes têm posses para ser responsabilizados. E é uma falha, se calhar, grande. Pronto, enquanto, de facto, os grandes continuarem impunes e os pequenos, que não têm possibilidade nenhuma de pagar, é que são responsabilizados. É evidente que as coisas não melhoram. Muito bem, então estamos quase a chegar ao final da edição deste programa Prova dos 9. Avançávamos então para as notas positivas e notas negativas. Começávamos já pela Elizabeth. Notas positivas, temos a limpeza com água das ruas da Vila da Sertã, principalmente ali na zona da Rua Baden-Powell e Iluminação Quinta do Convento, que era na altura da Feira do Maranhão uma coisa fora do normal em termos de cheiros. Pronto, uma nota positiva. Uma nota negativa, que não tem nada a ver com o assunto, mas eu não tive tempo de ver muitas notícias. E uma delas que me alertou, vejo notícias online, foi as análises e testes de Covid-19 levaram ao quartel de laboratórios que concluiu a concorrência que termina a multa de 48,6 milhões de euros. E foram assim condenados os grupos da Afidea, não é? Do Alves e Duarte, do Joaquim Chaves e etc., outros e tal. O que eu tenho em dúvidas é que eles vão pagar estas mini-multas, não é? Porque isto foi especulação de mercado. Deu eles grandes, sabes? E que é especulação de mercado e 9,3 milhões de euros para eles não é nada, 24 milhões de euros também não é nada em termos de multas. E o que eu pergunto é, o que é que o Estado anda a fazer nestas situações? Porque parte do fraudado foi o Estado que pagou estes valores, não é? A estas instituições por um teste de Covid. Foi, em termos de valor de percentagem, um dos mais elevados na Europa em termos de teste. E isto tudo só aconteceu porque houve um que teve a consciência, um dos laboratórios teve consciência e que fez uma denúncia das empresas, não é? Ele teve um perdãozito. Teve um perdão, fez a asneira, mas teve um perdão. O que me custa, aí voltamos ao mesmo, é o Estado Central, o que é que ele anda a fazer neste tipo de assuntos. É lesado as pessoas, infelizmente na sua dor, muitas delas, e na saúde, que foram lesadas, que às vezes não tinham hipótese de pagar 100 euros por um teste de Covid-19 e pagavam. E não é estes mini milhões de euros que o Estado vai ganhar alguma coisa com isso, perdendo outros milhões quando foi a compra dos respectivos testes. O que eu tenho a dizer como nota negativa é o que é que o nosso Estado vai fazer em relação a isto. Vai continuar a compactuar com este tipo de situações em que é falta de ética, em que os lucros obscenos que eles tiveram à custa da tristeza e da dificuldade de um povo. É a nota negativa. Então, avançamos para também as notas positivas e notas negativas do João Carlos Almeida. Ora, alguns relacionados com o que estivemos aqui a falar, puxar assunto e vamos abordando as situações. Nota negativa tem a ver com a APA. E tem a ver com a APA porque neste momento há um programa de ordenamental Feira de Castelo Bode, em que está em discussão pública, que já foi adiado porque se quis discutir mais, porque eles querem cortar. E, portanto, é aquela questão. Nós, no Trísio, não podemos... O Trísio, que é o potencial maior do nosso concelho, não pode haver investimento privado. E o investimento privado é que faz avançar uma zona. O Algarve avança porque há investimento privado. E o Trísio, o investimento privado não avança. E temos um potencial enorme que está inexplorado.
exatamente enorme mesmo. Porquê? Porque a APA tem lá uns técnicos que lhes dão poder de decidir pelo país inteiro. E o desgraçado do Povinho, do Zé Povinho, tem um terrenozinho, tem conhecimento particular de uma situação, quer um acesso, porque foi criada uma estrada que fez um desnível de 2 metros de altura e tem que ter um acesso, nem que seja de trator, para o seu terreno, nem que seja para a floresta. Não pode, porque está do outro lado da estrada, tem o rio e, portanto, é especulação para eles. Não pode. Mas pode, depois, aprovar os tais 33 hectares de painéis fotovoltaicos em plena margem, por aí fora, e margem, mais que margem, por aí fora. E, portanto, é assim, de facto, nós visualizamos situações idênticas às nossas, onde há um grande investimento privado. Mesmo a nível de margens. Um exemplo de Ferreira é diferente do nosso, tem muito mais investimento. Mas ainda eu falo até de uma zona mais abrangente, para o lado do Tomar, à beira da água, muitas zonas ali têm investimentos milionários. Que são pessoas que investem centenas de milhares de euros em habitações, em zonas de loteamentos criados próximos das linhas de água, que têm potencial, as pessoas querem, é onde há potencial. E não prejudicam nada, absolutamente nada, as situações, porque o país é o mesmo, não é? Pronto. Isto é a nota negativa. Outra nota negativa, no fundo, eu não sei de quem é a culpa, mas é esta questão de, no mesmo fim de semana, o Conselho de Pedrógão Grande investir milhares de euros, juntamente com o Conselho de Sertã, que investe milhares de euros, no mesmo fim de semana, eu não sei se... O dia do Conselho de Pedrógão é dia 24. E eu não sei se podem... Quem é que antecipou o quê? Se foi Pedrógão, se foi Sertã? Penso que Sertã que terá antecipado. Por norma, e aquilo que foi dito, é sempre o terceiro fim de semana de julho. Terá sido aqui, se calhar, a Sertã, mas eu acho que se deviam de entender para que estes investimentos, que são enormes, possam ser... Eu costumava ir a Pedrógão, não fui. Pessoas de Pedrógão que estavam na Sertã, não estavam em Pedrógão. E pode não influenciar muito, mas influencia. Pronto, eu acho que neste tipo de investimentos não se pode evitar tudo, que há muitas festas por todo lado, mas nos concelhos vizinhos, acho que tinha alguma lógica, até por respeito entre os concelhos, acho que fazia sentido. Nota positiva, de facto, a questão dos vinhos. A promoção dos vinhos dentro do evento, acho que faz sentido e acho que pode ter sucesso e daqui podem sair, de facto, marcas certificadas e conhecidas. Pode ser uma mais-valia para o Conselho. E para terminar, também mais uma promoção do Conselho dentro da promoção, que é o nome até é giro, Pedrógão Pequeno, Natureza em Grande. Nós somos atravessados para a Nacional 2. Isto são pequenos mimos que se podem fazer para as povoações, neste caso para a vila de Pedrógão Pequeno, porque também tem potencial, tem aldeia de xisto e tem que se dar a conhecer às pessoas. E, portanto, quem passa na Nacional 2, depois de ouvir falar em Pedrógão Pequeno, podemos parar em Pedrógão Pequeno, senão passam, se calhar até despercebidamente. E, portanto, eu acho que é a promoção dentro da promoção e isto, para mim, são notas positivas. E assim chegamos ao final desta temporada de Prova dos 9. Estamos de saída para ir de férias, voltaremos depois em setembro e recordo que o programa vai para o ar também repetido na próxima quarta-feira, depois das 21 e fica também disponível na nossa página da internet, em radiocontestável.pt e também no nosso canal do YouTube em Contestável TV. Para todos, continuação